Nika, o deus ancestral acabou de ser revelado, mas não só como um libertador do mundo, e sim como seu destruidor. Não só isso, o mundo de One Piece foi destruído 2 vezes e Nika esteve envolvido em cada um desses eventos catastróficos. Mas afinal, quem de fato vai libertar e destruir o mundo? Quer saber tudo sobre a grande revelação de Nika, o Deus Sol? Desliga, eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente... tão bem. Tô vendo daqui o olhinho brilhando. Acabaram de ler o melhor capítulo da história de todo One Piece. Eu duvido você achar um capítulo melhor que esse, pelo menos esse ano. É claro que não vai achar, não lançou nenhum. Cavalo. Mas ó, muita revelação legal. Nika, o Deus Sol, aparece nos mitos e contos de Elbaf. Temos revelações bombásticas, meus amigos. Confirmações de teorias muito boas que vão explodir sua mente. Se você é novo no canal, caiu de paraquedas, vai na maciota. Se gostar, eu peço pra você inscrever. Agora, se é pior geração, Camussari, bala de canhão nesse like para dar uma força pro vídeo. E agora com vocês tudo sobre One Piece 1136. Assim, mas antes disso, posso dar um recado rapidinho pra vocês? Se liga aí. Eu sei que você curte o entretenimento, a diversãozinha dos vídeos, mas eu também quero trazer algo que pode mudar a sua vida, que são os cursos da Alura, que é a maior escola de tecnologia do Brasil. Sabe o grande diferencial? Você paga uma matrícula, um preço super justo, e não vai fazer só um curso. Você vai ter acesso a mais de 1.400 cursos de altíssima qualidade com professores renomados das mais diversas áreas. Tem cursos completos do zero ao avançado na área de programação, que está super em alta hoje em dia, data science, front-end, design e até gestão. Com certeza você vai encontrar aquele curso que sempre quis fazer, mas não teve tempo ou dinheiro. E o melhor de tudo, pagando um único valor, tem acesso a tudo isso. Claro que você da pior geração vai ter aquele super desconto de 15%. É só clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Mas para facilitar, se você também estiver assistindo aí pela TV, é bem facinho. É só apontar o seu celular aqui para esse QR Code e você já vai cair na Alura com o seu desconto de 15% aplicado. Então está esperando o quê? Clica aí e seja bem-vindo à Alura, a maior escola de tecnologia online. Clica e seja bem-vindo ao futuro. Então vamos lá, meus amigos, temos a nossa história de capa que Holden, depois de ser derrotado, acaba levando Yamato, Otama e Speed para sua base secreta. E surpreendentemente a base tem o formato da cabeça de Rouzrou. Isso aqui é legal, hein? Rouzrou maquinando em Wano faz muito sentido, já que ele era um agente da Cypher Pool e sabemos o quanto eles são casca grossa. Legal disso é que Rouzrou, se lembrem, foi o primeiro a mencionar para nós a divindade Nika, Deus Sol. Então Oda trazendo ele de volta entre todos os piratas das feras pode ser uma escolha bem deliberada para um bom despejo de informações. Já nosso capítulo começa com o Luffy ele degustando um pouquinho aquela carne de alce e adorando. O Jaru começa a explicar mais da história e como a maioria dos humanos não consegue chegar até o mundo do sol. Por quê? Os humanos geralmente chegam e pensam que o submundo é na verdade Elbaf. Então eles acabam fugindo com medo. É legal que o Oda ele quebrou a quarta parede, né? Porque nós, fãs e claro, humanos, sempre pensamos que o submundo era Elbaf. Mas bem, o Usopp conta aos gigantes as histórias das suas aventuras e como ele derrotou Ors. Quando ele menciona Ors, um gigante diz que o Ors é um guerreiro lendário e muito feroz mesmo entre os gigantes. Isso aqui é novo pra nós, hein galera. Não tivemos muita interação entre gigantes malignos e gigantes convencionais, mas ao que parece o Ors é uma lenda mesmo em Elbaf. Só que soa interessante quando lembramos também da enorme espada cravada aqui na ilha e aquela outra parecida em Onigashima. O Ors ainda é pequeno para essas armas, viu? Mas se o crânio de Onigashima já foi um ancestral dele, eles potencialmente poderiam ser colossos que cruzavam as nuvens com sua altura. Eu acho que vamos ver mais do processo de encolhimento desses gigantes ao longo das eras, principalmente como parte da mistura de outras raças acontecendo no mundo de One Piece. Vemos que toda a tripulação dos Chapéus de Palha estão se divertindo na festa. Muitos gigantes estão curiosos, interessados no Jinbei e no Brook, já que nunca viram outras raças. O Brook é engraçado, né? Road surge, sendo forçado a se desculpar com os Chapéus de Palha, e o Zoro avisa ele que se não fosse o Usopp parado ele, a cabeça do Road já teria voado. Só a menção de tal fato faz o Road cair de costas assustados.
O Zoro e essa sua aura é realmente algo outro nível. Lembra daquela cena com a Monet? Que ela chegou a tremer ao ponto de não conseguir nem controlar a sua Akuma no Mi? É muito legal. A Gerd diz pro Zoro não se segurar da próxima vez. Mas então Road nos diz algo muito legal aqui. A sua interpretação do Deus Sol tem um motivo. Ele diz que é o sonho de todo gigante se tornar o Deus Sol e governar o mundo. E ao ouvir isso, muitos gigantes começam a lutar. Muitos discordam sobre o que é o Deus Sol. Uns acham que é o Deus da libertação. Outros dizem que ele é o Deus da destruição. Até mesmo um gigante diz que é o Deus que ri. Eu amo a dualidade do Deus Sol aqui sendo um libertador e um destruidor. Porque é exatamente isso que o Luffy faz, não é? O Luffy libertou pessoas e países, mas sempre deixando um rastro de destruição completa ao longo do caminho. E ele realmente representa o Deus Sol perfeitamente. Lembre que na mensagem do Dr. Vegapunk para o mundo, nós voltamos para Arabasta e descobrimos que ainda tinham pessoas que odiavam o Luffy como pirata e o culpavam por todo o caos que ocorreu junto com o Crocodile. Então isso faz nós lembrarmos de algo muito importante para o Luffy, né? Destruir algo que foi profetizado, a Ilha dos Homens Peixes, conforme a visão da Madame Charlie. Para o Deus Sol em si, essa dualidade na fé dos gigantes, todo o lance do libertador ou do destruidor é provavelmente apenas uma maneira sutil de dizer que ambos serão precisos. E Luffy destruindo a Ilha dos Homens Peixes, claro, será por algum motivo bom, como os levar para a superfície. Ao mesmo ponto que pode ter existido outras divindades como Nika, talvez irmãos. Lembrem das pequenas sereias. Tínhamos Ichika, Nika, Sanka e Yonka. Conhecemos Nika. E as outras três, será que eram nomes mesmo de irmãos de Nika no passado? E talvez um deles inclusive seja a fruta de Loki, né? Por que não? Tá com a fruta de Sanka, de Yonka, de Ichika. E um desses deuses foi de fato o destruidor, mas que acabou sendo mesclado ali durante a criação e a mitologia. E alguns acreditam que um é o deus libertador, outro o deus destruidor. O Jaru diz que a mitologia de Elbaf é chamada Harley e é escrita em uma língua antiga que ninguém consegue traduzir, obviamente a escrita do reino antigo, então tem muitas interpretações diferentes. De acordo com o mito, o mundo já foi destruído 2 vezes e meus amigos do céu, isso daqui é um absurdo, hein? Porque eu acho que eu meti uma cravada da boa aqui, da braba. Quem já viu os meus vídeos mais antigos já deve ter se deparado comigo falando justamente que o mundo de One Piece já inundou 2 vezes. Uma conhecida 800 anos atrás, com a subida de 200 metros do mar. E outra que eu teorizava ser há 1500 anos atrás na criação da Red Line. E parece que isso está certo com a fala do Jaru, do mundo ser destruído 2 vezes. Mas para vocês entenderem aqui, a Red Line ela não surgiu no século perdido. Lembre que os Lunarianos viviam lá em cima antes do governo mundial tomar sua muralha. Então a Muralha Vermelha já existia no século perdido e muito possivelmente o Joy Boy tentou destruir ela. E para isso serve One Piece e as armas ancestrais deixadas por ele. Inclusive a Montanha Reversa, na minha opinião, aquela rachadura é uma tentativa da destruição da Red Line por parte de Joy Boy. O primeiro e único disparo de Pluton, mas que falhou na conclusão do plano. Joy Boy perdeu e o mundo afundou no mar, muito possivelmente por conta de Imu causando um dilúvio. Temos a destruição do mundo, mas a primeira grande destruição envolve justamente a criação da Red Line. E isso fez o mar subir também. Então essa primeira destruição que ocorreu com a criação da Red Line foi o que levou ao mundo que Joy Boy tentou mudar. E essa primeira destruição foi há 1524 anos atrás. E como eu sei dessa data? Graças a Noland e Robin. Sabemos que o mundo de One Piece tem 2 calendários. Tudo isso graças à nossa estudiosa, que contou isso para nós na tumba dos reis em Arabasta. Uma era chamada Era dos Céus, que remonta a 5.000 anos atrás. E após isso a Idade do Círculo do Mar, que é o calendário atual do Luffy. Esse calendário começou há 1500 anos e foi revelado por Mont Blanc Noland no seu diário de bordo. O Noland, sabemos que navegou 400 anos atrás. Só que o seu diário lá tinha a data do ano de 1120. Então usando o diário de bordo do Noland mais o tempo que ele navegou como um guia, é possível descobrir que a história atual de One Piece se passa no século XV. Obviamente que a Idade dos Céus deve remeter à chegada de deuses ou mesmo raças do espaço, da lua. E a Idade do Círculo do Mar acaba se referindo à criação dos únicos círculos do mar. Ué, a Grand Line e a Red Line. O mundo foi destruído 2 vezes. Uma na criação da Red Line e outra no grande dilúvio do século perdido. A primeira vez possivelmente teve envolvimento de Nico original. E a segunda vez Joy Boy apareceu com sua Akuma no Mi e trazendo o conceito de Nico. E agora é a vez de Luffy destruir o mundo como o conhecemos. Agora fato curioso,
Será que a fruta do Loki tem algo a ver com a criação da Redline? Já que os gigantes chamam a Redline de serpente banhada em sangue, que é uma clara referência a Jormungandr, que é a serpente do mundo e filha do Loki na mitologia. Ela se movendo é o início do fim do mundo. E sempre pensamos em Pluto destruindo a Redline, mas e se for o Loki? O deus do sol destruidor que vai iniciar o Ragnarok? Teorizem aí. Bom, enquanto o Jaru fala, podemos ver uma imagem antiga de Nika que parece na mitologia de Elbaf. Essa imagem é semelhante à silhueta de Nika que vimos com o Hushu, mas tem umas diferencinhas e uns detalhes a mais. Porque aqui podemos ver que Nika já tinha uns cabelos brancos um pouco mais longos, cacheados. Vemos as nuvens brancas características flutuando em volta do pescoço dele, assim como o Luffy quando entra no Gear 5. Só que aqui ele usava uma espada e um escudo e não uma espada e uma lança como o Hushu nos mostrou. Pode significar que são duas divindades diferentes? Pode, como eu disse, temos Ichika, Nika, Sanka e Yonka nomeadas ali nas sereias. E é a primeira vez que o nome Nika acaba aparecendo de fato na trama, então pode ter outros irmãos. Lembrem das 4 divindades que apareceu lá em Skypiea. Pode ser o nome dessas divindades de fato. Mas eu acho que aqui está mais atrelado aos mitos. O próprio Jaru fala para nós aqui que por estar escrito em uma língua antiga, cada um tem uma interpretação diferente. Então o Hushu, ele imaginou Nika com uma lança e uma espada porque ele ouviu essas histórias na prisão. E não necessariamente que ele viu uma imagem de Nika. Assim como os gigantes hoje imaginam. Fato curioso aqui, isso é muito bom, é o escudo que Nika aparece segurando aqui. Porque olha só, ele tem o símbolo do que chamamos de símbolo do reino antigo. Tudo porque esse padrão surge em diversos reinos que sabemos que foram aliados do reino antigo. Das Ilhas do Céu ao Wano, até na igreja de Kuma. Isso aqui para mim representa a ideia do heliocentrismo, que é o Sol no centro do universo, mas que foi apagado de modo a deixar a Terra como o centro do universo. E por isso que os Gorosei têm nomes de planetas, orbitam em Musama. O interessante é que o reino antigo de fato parece que lutou contra isso e tinha Nika, o deus Sol, como centro do seu avanço tecnológico. Então vamos lá, para não confundir, tivemos Nika, o deus Sol original, depois tivemos Joy Boy e agora temos o Luffy. Eu gosto como houve algum evento fatídico no passado que fez o mito do Deus Sol divergir em seu próprio significado dentro da mesma mitologia. Um libertador ou um destruidor? Possivelmente os dois. Nika original morreu e então a fruta surgiu com a imaginação das pessoas do reino antigo se lembrando dele como libertador. Nika poderia estar envolvido na primeira destruição do mundo, sim, mencionada nas lendas. E agora a gente entra no mistério porque temos o século perdido, mas também temos que saber a origem dessas divindades. Bom, Luffy herdou esse fardo, né? E o Jaru ainda nos diz que seja ele um herói que salva o mundo da ruína, um destruidor que causa desastres, uma coisa é certa: Nika sempre aparece quando o mundo está prestes a mudar. E é por isso que aqueles do poder temem o aparecimento de Nika. O Luffy, alheio a tudo, acaba mencionando: ah, então esse aí que é o Nika, ele deve ser o tal cara aí que a Bonnie estava falando. E o Jaru continua contando mais para nós e diz que ele sim é o Deus Sol. Aqueles que buscam esperança olham para Nika sem exceção. E dizem que Nika também é uma figura que veste trajes brancos puros, envolta em nuvens brancas. E ele aparece com risadas estrondosas. E o Luffy brilhantemente deduz: deve ser por isso que todos estão se referindo a mim como Nika, porque eu pareço com ele. Mas eu definitivamente não tenho nada a ver com esse deus. O Luffy é muito ingênuo, né? Jaru não para com as revelações e nos conta que diz que o que aconteceu com Harold e Loki pode ser o resultado dos dois tentando se tornar Nika eles mesmos. E isso está ligado à Akuma no Mi do Loki. Seria muito legal se essa fruta fosse algo parecido com a Gomu Gomu original. Poderia muito bem ser a Zushi Zushi no Mi, a fruta da resina, já que o corpo de borracha é algo que as pessoas lembram de Nika. O Luffy pergunta a todos se o Loki é uma boa pessoa e todos os gigantes ficam chocados e dizem unanimemente que não. E eles explicam que as brincadeiras e o caos que o Loki causou no passado não podem ser apagados. Ele é o príncipe amaldiçoado e antes mesmo do nascimento do Loki, o rei Harold recebeu uma profecia prevendo que ele seria morto pelo próprio filho. Pouco depois do nascimento do Loki, ele matou o cavalo da sorte da família real. Foi também no mesmo ano que a Lin Lin matou o lendário guerreiro Joru. Desastres naturais choveram sobre esse país um após o outro. Até a rainha faleceu um ano depois do nascimento do Loki. E ele fez do submundo seu playground. Ele massacrou e domesticou as bestas ferozes com sua força avassaladora. E então ele as libertou na vila. Tudo isso enquanto ele era apenas um garoto de 10 anos. Colocando fogo nas coisas e destruindo tudo. Suas pegadinhas colocaram vidas em perigo mais vezes do que se pode contar. Com sua autoridade de príncipe e sua personalidade terrível, ele tocou o terror quando Harold não estava olhando.
O Rei Harold esteve ausente. Garanto que teremos uma história muito triste aqui sobre Loki, onde ele teve o azar e todos trataram ele mal por conta dessa profecia, viu? Ele deve ter ficado deprimido e começou a se inclinar realmente para ser o filho mau, porque assumiu o manto que jogaram nele. Ele parece o Oden, mas Oden encontrou Lady Toki e mudou. Já Loki, com Lola fora da jogada, eu acho que ele não achou o caminho da correção. Pois é, meus amigos, a mulher ela pode endireitar o sujeito e não aconteceu com Loki ainda. O Jaru continua e diz que levou uma espadada na cabeça ao tentar impedir o Loki de matar o seu próprio pai. Mas por sorte, olha só, seu capacete o salvou. Essa piada é muito boa, cara. A espada atravessada na cabeça, ele falou que o capacete salvou. Depois de matar o Rei Harold, o Loki ele saiu pro mar para causar o caos. Mas ele foi capturado por Shanks 6 anos atrás e retornou a Elbaf. Luffy fica animado ao escutar o nome de Shanks, o Ruivo. Isso aqui é muito legal. Então Loki realmente saiu pro mar, o que pode explicar sua recompensa especial. E porque ela ainda está ativa. O Shanks o capturou, mas não entregou para a marinha e reivindicou a recompensa. Ele levou o Loki para Elbaf. O fato do Shanks ser quem parou o Loki há 6 anos é realmente incrível para a construção do mundo e desenvolvimento dos personagens da série. Antes o Shanks era visto principalmente andando por aí, bebendo. Mas agora sabemos que ele pode muito bem ser como Luffy, salvando países e fazendo alianças políticas. Isso nos mostra porque Shanks não se envolveu em grande parte dos outros eventos da história. E mais ainda, porque Elbaf o adora. Enquanto os gigantes falam sobre Loki, o Zoro observa o Luffy e acha que ele está agindo um pouquinho estranho aos arredores da vila procurando algo. Obviamente Luffy procura a chave para soltar o Loki. Zorão, percebendo isso, questiona o Luffy, né? E alerta, ó, o Loki é mentiroso, cuidado. Mas o Luffy quer saber mais sobre o Shanks. Então os dois, enquanto estão conspirando, também acabam pegos pela Nami. Pois é, por fim o Zoro e a Nami decidem acompanhar o Luffy, mas com ressalvas de que o Zoro e Nami vão avaliar o que o Loki está aprontando. Eles partem então em um navio Svar. E o Road, que foi eletrocutado novamente pela Nami, está conversando agora com a Nami e o Zeus. Ele que está remando. A Nami fez dele o seu servo. E o Zeus alerta: ele é o primeiro servo, o Sanji o segundo e o Road o terceiro. Nami concorda em levar o Luffy para o castelo para pegar a chave. Mas a verdadeira intenção da Nami é muito mais piratesca. Podemos chamar assim. Ela quer pegar os tesouros, mano. Muito legal esse chamado para o início da série da nossa gata Lara. É muito legal ver. Bom, vamos então ao ápice de tudo. Submundo, onde Shannos e a mulher encapuzada chegam para encontrar Loki. E olha só, eles vieram para recrutar o Loki para se juntar aos Cavaleiros Divinos. Meus amigos, o Loki ri e se recusa, dizendo que não quer se tornar uma escória. Ele então pergunta se os dois são nobres mundiais, mas eles não respondem. Olha só, os Cavaleiros Sagrados não são explicitamente compostos de nobres, hein galera. Eu me pergunto se eles recrutaram alguém forte o suficiente para fazer parte das fileiras, ou apenas alguém da realeza poderia fazer parte dos nobres. Será que se estende a outros reinos que fazem parte da aliança com o governo mundial? Isso aqui também traz de volta uma teoria muito legal. A teoria de que os amigos do orfanato da Big Mom podem ser cavaleiros sagrados que aparecem no incidente de God Valley. Olha só, quando a Madre Carmel é apresentada pela primeira vez, tem duas crianças que chamam a atenção aqui. Uma segurando o seu corpo ali diretamente, parado ao lado da Madre Carmel. E é uma criança loira que tem uma coroa na cabeça e um traje bem principesco. A outra é uma criança com uma máscara de gás, empunhando o que parece ser uma faca, uma espada. E quando avançamos para God Valley 38 anos atrás, além de Garlin, vemos outros cavaleiros sagrados e dois chamam a atenção. Um sendo um jovem de aparência principesca e alguém com uma máscara de gás. São muito parecidos com os amiguinhos da Big Mom. E lembrando, né, quem acompanhou o arco de Wano lembram que essa teoria existia para os agentes da Cypher Pool, mas o Oda não conectou isso em Wano. Talvez agora aconteça com os Cavaleiros Sagrados. E se os amigos da Big Mom fizeram parte realmente dos Cavaleiros Sagrados no passado, isso prova que nem todos eles são de famílias fundadoras. E por isso inclusive querem recrutar o Loki. Legal, né? Nosso Shannos pergunta à mulher encapuzada quais informações eles têm sobre o Loki. A mulher responde que todos os agentes que eles enviaram para Elbaf foram atacados por um corvo gigante e desapareceram. Então eles não têm informações sobre as fraquezas de Loki. Olha só, todas aquelas pessoas que Road capturou para sua pequena sala de jogos eram na verdade agentes do governo mundial pegos pelo seu corvo. Ele estava na verdade fazendo um favor aos gigantes com sua estranha obsessão. A mulher encapuzada tira sua roupa, podemos ver seu corpo completo e o seu nome, que é Gunko, que em japonês significa criança do exército. E ela é, sim, um membro dos Cavaleiros de Deus e parece uma mistura de Jinny com Koala dos revolucionários. Gunko é o primeiro personagem com heterocromia em One Piece, né, com olhos de cor diferente.
Tem umas bandagens nos braços, nas pernas e podemos ver os poderes de Gunko também. Ela transforma as mangas longas do seu blazer em bandagens, assim como já tínhamos sacado um pouquinho nos capítulos anteriores, quando ela derrubou aqueles gigantes em que eles aparecem todos enfaixados. Será que é uma paramécia? Poder interessante, né? Mas mais interessante é a ponta do poder, que forma uma flecha que lembra muito a cauda do diabo de Musama, aquele poder que feriu o Sabo, hein? Bom, enquanto eles conversam, um lobo gigante aparece atrás deles na floresta. O Shanos avisa a Gunko para não ser precipitada. Já o Loki ri e ordena que o lobo devore Gunko. Ela usa suas bandagens, envolve o pescoço do lobo e então pendura o lobo no ar enquanto o Loki grita por seu amigo. E o Shanos, percebendo isso, pergunta se o Loki mudaria de ideia de se juntar a eles em troca da vida do lobo. E então o Loki manda uma das melhores frases dessa série. No ápice do capítulo, Loki olha desafiadoramente para Gunko e para Shanos enquanto o lobo é estrangulado. E então diz: então esse é o acordo que você quer fazer? Bem, então esse é seu triste destino, meu amigo. Descanse em paz. Claro que haverá raiva e tristeza, mas um guerreiro não perde a calma na presença da morte. Eu engolirei essa fúria e usarei como combustível para reduzir o mundo em cinzas e... Uau, nossa, que fala! Essa fala é muito louca, né, cara? O Loki ainda vive no passado de Ygritte, ficou um bravo guerreiro do mar, né? Inclusive essa fala dele de transformar fúria em combustível, reduzir o mundo a cinzas, é bem legal pra quem gosta daquela teoria da fruta dele ser a do Surtur, né? Que é o gigante de fogo, combina bem, né? Agora vamos lá. A parte mais interessante desse capítulo pra mim é quando eles mencionam um pouquinho aqui sobre o Auro de estar fora, não cuidando do Loki. Eu acho que pelo menos com alguma frequência ele não estava presente enquanto o Loki estava crescendo e aterrorizando a vila. Ygritte parece estar tão isolado quanto o Ano, então... para onde o Harald poderia ter ido? O que ele poderia estar fazendo? Eu suponho que Ygritte é bem grande, então ele poderia estar cuidando dos negócios na sua própria ilha. Mas nesse caso ele poderia ter trazido Loki com ele, ou poderia ter sido chamado de volta para lidar com as travessuras de Loki. Mas ao que parece, Harald estava realmente passando um tempo em outro lugar do mundo. E eu acho que o Loki pode de fato ter matado seu pai, não por poder ou por raiva, mas porque acabou descobrindo que o seu pai estava tentando fazer um acordo secreto com o governo mundial, na esperança de tentar impedir o Ragnarok. O raciocínio aqui são os relatos dos gigantes nesse próprio capítulo, que inclui inclusive a profecia que o Harald recebeu sobre ele morrer nas mãos do Loki, todo o tratamento subsequente depois que o Loki recebeu. Como todos sabem, o Ragnarok significa o fim do mundo, mas também marca o início de um renascimento e da mudança. Algo que o governo mundial e Musa mais especificamente tentariam impedir a todo custo para manter o poder, o status quo. Eles querem que o mundo continue estagnado. Isso está diretamente ligado a Nika ser um destruidor e um libertador. O Luffy deve destruir o governo mundial para libertar o seu povo e começar a construí-lo novamente do zero com a liberdade recém-descoberta do povo. Esse é o ponto de vista que o Loki tira da lenda de Nika e porque ele é inflexível sobre ser o destruidor do mundo. Ele quer reiniciar tudo. Agora podemos voltar aos Cavaleiros dos Deuses que estão tentando recrutar o Loki porque ele é forte, foi preso por seu povo por seus crimes. Eles pensariam que seria fácil virá-lo para o lado deles, mas a sua insistência de que eles são uma escória reforça bem essa teoria. Sua caracterização aqui de que está tudo bem seu amigo lobo morrer também é insano, porque combina muito com a parte nórdica, a relação do conceito de morte, Ragnarok e Valhalla. Com a recusa de Loki e sua libertação em capítulos futuros por Luffy, isso obviamente vai trazer conflito para Ygritte e a redenção para Loki, porque os gigantes vão descobrir que o tapete vermelho foi estendido na verdade pelo rei Harald, permitindo o círculo de teletransporte para o governo mundial dentro do castelo e a invasão dos cavaleiros de deuses. A recusa do Loki também pode ordenar a vinda de mais cavaleiros para Ygritte, porque apenas 2 deles não são suficientes para atingir seu objetivo. Assim como Egghead quando os anciões acabaram se unindo. E bem, não tem como alguém que se preocupa com seu amigo lobo, como esse capítulo demonstra, ser realmente mal. Eu não ficaria surpreso se o enredo principal de Ygritte acabasse sendo sobre a redenção do Loki e ele se tornasse o rei legítimo enquanto Hyrule ficasse com uma grande frota dos chapéus de palha. Não consigo deixar de ver também o Loki e o Usopp sendo amarrados juntos nessa história. Ambos mentirosos, trapaceiros, mas se unindo juntos para reviver as antigas memórias do que realmente significa ser um bravo guerreiro do mar. Nossa, que capítulo insano, galera. Muito legal, essa parte de 2 destruições do mundo é cerejinha do bolo, né? Mas eu acho que
as dicas deixadas pelo Oda, sabe? Nika com escudo, Arlong de fora. Tem muito daquela construção que futuramente vai aparecer. Pô, até inclusive a cauda ali, né? A pontinha da flecha no poder da Gunko, que lembra muito a cauda de Musama. Não é à toa essas escolhas. Não é à toa, o Oda está preparando o terreno para algo muito grandioso. Gostou desse capítulo? O que você achou? Qual você acha que foi a outra destruição do mundo? É o Red Line ou tem alguma outra teoria? Compartilhe aqui nos comentários, quero saber o que vocês pensam. Façam seu review. Se gostou do vídeo, deixa um like. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui.